E o Santos tenta aplicar um chapéu no Inter envolvendo o atacante Vitinho e utiliza Neymar como arma para levar o atacante para Vila Belmiro. Também a gente comenta sobre a situação envolvendo o garoto Raikkonen e a permanência no Beira-Rio e, claro, também o negócio destravado pelo Colorado nas últimas horas. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. Também navega por aqui no canal Juliano Machado Repórter, além, claro, dos vídeos diários que a gente coloca por aqui. Também tem conteúdos lá na comunidade e também nos shorts, famosos vídeos curtos que também saem em tempo real, tá certo? Então navega bastante por aí, não esquece também de ir lá, ó, KTO.bet.br, que é a casa de apostas, voltou os estaduais, tem muita promoção rolando lá na KTO, então dá essa moral, o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. E bora lá! Muita coisa para a gente tratar aqui, muitos negócios, o mercado da bola muito agitado pelo lado do Beira-Rio. E deixa eu começar falando aqui sobre o garoto Raikkonen. Vamos começar com notícia boa aqui, que é envolvendo o garoto Raikkonen. O Raikkonen, o Inter tem o direito, o Inter tem que exercer o direito de compra do Raikkonen junto à equipe do Goiás até o dia 31 de janeiro. Só que a situação não era tão simples, até porque o passe colocado, o passe fixado dentro desse contrato de opção de compra, ele era um valor considerável. Talvez para outros clubes não, mas envolvendo o Inter sempre são altos os valores. E a gente está falando do Raikkonen, que é na casa de $1 milhão, tá? Esse seria o valor fixado nesse contrato que foi feito na época, quando o Raikkonen chega aqui em 2025, entre o Inter e também a equipe do Goiás. E o Inter vinha negociando, o Inter vinha tentando achar alternativas para a permanência do Raikkonen, assim como também o Inter fez na primeira vez que fez o molde contrato envolvendo o garoto Vitor Gabriel. Como o Vitor Gabriel ainda não tinha, como eu posso dizer, se afirmado dentro do Inter, o Inter fez um negócio importante, fez um bom negócio naquele momento, estendeu o empréstimo do Vitor Gabriel e aí colocou o Johan na jogada, levando ele para a equipe do Sport. Pois bem, o Inter tenta algo parecido nesse momento também envolvendo o Raikkonen, tá? A informação que a gente tem de bastidor é que o Inter coloca um valor de R$2 milhões na negociação, e aí seriam por 50% dos direitos econômicos do Raikkonen, e o Inter também colocaria até outro atleta do atual elenco profissional também para atuar na equipe do Goiás. Não está descartada essa situação e o Inter tenta achar o melhor molde para poder ter a permanência do Raikkonen garantida. Lembrando, não é só o Inter que quer o Raikkonen. Se o Inter bobear, se o Inter até o dia 31 não se acertar com a equipe do Goiás, o Inter perde o direito, e o Inter perde como eu posso explicar aqui para vocês? O Inter tem a prioridade, isso, essa a palavra sumiu, mas voltou. O Inter teria a prioridade até o dia 31. Se o Inter até o dia 31 não se acertar, aí o Santos, aí o próprio Flamengo, o próprio Grêmio, que teria interesse no Raikkonen, eles podem avançar com o staff do jogador. Então o Inter precisa acelerar esse processo, tem tempo para isso, tem um prazo para isso, mas o Inter não quer pagar $1 milhão pelo Raikkonen. O Inter quer achar um outro tipo de negócio e aí está colocando na mesa do Goiás R$2 milhões por 50% dos direitos, e aí também tem uma questão de forma de pagamento, que são entraves que são colocados neste momento, nessa situação envolvendo o garoto que, por exemplo, foi titular na estreia do Inter no Campeonato Gaúcho contra a equipe do Novo Hamburgo, tá? Então a gente tem que ver, mas a situação ela começa a ter os seus últimos capítulos para a permanência do Raikkonen. Agora falando sobre um outro negócio, esse não tão bom, gente, e que pelo jeito balançou bastante, parecia que ia ser para o lado do Inter e parece que o Inter pode até tomar um chapéu no meio do caminho, que é envolvendo a permanência do atacante Vitinho. Vitinho tem contrato com o Inter até a metade de 2026, o Inter tem ali com o Vitinho essa garantia, entre aspas, da permanência dele até a metade do ano, mas o Inter estava em conversas e o Inter está em conversas com o staff do Vitinho para a permanência dele, de forma definitiva. O Inter quer agora, nesse início de temporada, nesse início de ano, assinar um pré-contrato com o Vitinho e aí garantir que no meio do ano o Vitinho será jogador em definitivo do Inter. E essa foi a ideia porque o Inter fez assim também, se utilizando da normativa da FIFA para ter, por exemplo, o Vitão em definitivo. Só que
né, desde o ano passado, desde dezembro, clubes vêm contatando o empresário do Vitinho, demonstrando interesse, né? O primeiro clube que tinha vazado era o Santos, por exemplo. Depois também vazou o interesse do Bahia, né, do Grupo City, em levar o Vitinho. E recentemente, agora em janeiro, até o futebol chinês, né, e oferecendo um alto salário para o Vitinho, algo que balançou bastante ele para acabar arrumando ao futebol da China. Mas a informação do Diário do Peixe é de que o Vitinho assinou um pré-contrato com o Santos nessas últimas horas, tá? Essa é a informação deles, que o Vitinho assinou, que o Vitinho será jogador do Santos a partir da metade do ano. Conversando com pessoas do Beira-Rio, o Inter garante que não. O Inter garante que, inclusive, também tem conversas com o staff do Vitinho para assinar esse pré-contrato, né? E o Inter tem uma situação bem avançada também com o staff do jogador, até pela boa relação que o Inter tem com essas pessoas, tanto que, por exemplo, o nome do Alejandro foi também levantado por essas pessoas, por esses profissionais que também cuidam da carreira do Vitinho, tá? Mas também existe uma questão que vem lá de Santos, tá? Também que não garantem que foi fechado o acordo, mas que a proposta do Santos é muito boa, falando tanto com pessoas do Santos quanto pessoas ligadas ao Vitinho. E a informação é, o contrato que o Santos colocou na mesa do Vitinho balança ele por duas situações. Primeiro, o Santos oferece 3 anos de contrato para o Vitinho e com um salário bem acima do que ele ganha atualmente, tá? E aí não quis falar sobre valores, de quanto seria, mas seria um ótimo salário. Então essas duas situações acabaram balançando, porque o Vitinho teria a segurança de 3 anos de um grande salário. E isso faria com que ele também rechaçasse, por exemplo, a saída para o futebol chinês. E também o Santos utiliza da principal arma, o Neymar. O Santos coloca, ó, tu vai vir para cá, tu também vai ter oportunidades, pode ser titular aqui no Inter, tu é um 12º jogador, também é importante, mas não acaba sendo titular. Aqui tu vem para ser titular e também para jogar ao lado do Neymar. E isso vem balançando o Vitinho, que aí seria mais um jogador atual lá do Neymar, seria junto com o próprio Gabigol, também tem a questão do Rolesser, o próprio Robinho Júnior, e o Vitinho entraria junto nessa barca, e isso faz com que balance essa situação envolvendo o atacante, tá? Mas como eu falo, a garantia que o Inter tem é que também está em tratativas, e até o momento o Inter desconhece esse pré-contrato assinado pelo Vitinho com a equipe do Santos. E claro, caso o Vitinho tenha assinado, caso as pessoas do staff do Vitinho falem para o Inter, ó, a gente assinou esse contrato, existe uma grande chance então de o Inter até abrir mão do Vitinho nesse início de temporada e liberar ele para o Santos já de arrancada, tá? A gente precisa ver se nos próximos capítulos, mas exatamente assim que acontece esse negócio, né? Existe a negociação, existe a proposta, mas as pessoas ainda garantem que não tem nada assinado de fato, tá? Agora, para a gente falar um pouco sobre coisas boas aqui também, tem que falar aqui sobre o Félix Torres, tá? Eu considero como algo bom porque é um reforço importante para a zaga. E a gente tinha aquela situação envolvendo a situação do Félix Torres, né, de um entrave envolvendo o Corinthians e também o seu empresário. A informação dessas últimas horas é de que esse negócio foi destravado, de que o Corinthians chegou num acordo com o staff do Félix Torres para resolver essa pendência de algo em torno aí de $500 mil, tá? E aí, resolvendo essa pendência, o Félix Torres vai assinar com o Inter, tá tudo certo entre o Inter, entre o Corinthians e o próprio empresário do jogador, nesse sentido de vir para Porto Alegre. Só que antes de vir, ele queria resolver essa pendência e essa pendência então está sendo resolvida. Então o Inter avança em mais um reforço, já anunciou o Paulinho de Paula, acertou também com o lateral Vitor Jesus, que vem no primeiro momento para atuar nesses jogos do Gauchão junto com a equipe sub-20, a equipe alternativa. Se ele performar bem, ele acaba sendo integrado ao grupo profissional, se não, ele fica um tempo também atuando no sub-20. E agora a situação também envolvendo então o zagueiro Félix Torres, enfim, deve ser reforço do Inter, e aí o Inter teria mais um jogador à disposição para o setor da defesa. A gente está falando de mercado, está falando de Vitor Gabriel, Cleiton Sampaio, Juninho, até mesmo o PK, né, o Pedro Cauã, e agora também então o nome do Félix Torres, tá certo? Deixa aqui nos comentários o que tu acha sobre esse jogador, também o que tu acha sobre a situação, essa novela que começa a virar a situação do Vitinho e também do garoto Raikkonen. Também conto com a tua ajuda, deixa o like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é sempre muito importante, dar aquela moral lá na KTO. kto.bet.br, link na descrição, primeiro comentário fixado.
Beijo para todo mundo, a gente volta amanhã. Tamo junto, até mais, tchau!